Voltamos e agora a gente vai falar do despertar da liderança. Durante os conteúdos de ontem e de hoje até o momento, eu falei um pouco da gente ressignificar o que é ser um líder. Primeira coisa que a gente precisa fazer, porque aquela liderança que a gente cresceu vendo, a gente sabe que não é aquela que a gente quer ser. E muito do que se fala de gerações e tudo mais não querer ser líder é porque ela viu os pais, as pessoas com quem ela convivia, com a pálpebra aqui, ó, não podia nem tirar umas férias, que estava tirando férias com o notebook na mão, fazendo call e resolvendo coisa. Nunca desligava. E é isso que muitas pessoas não querem. E a partir disso, ressignificamos, precisamos ter um movimento de despertar para esses líderes assumirem, quererem estar nessa posição a partir de agora. Porque por mais que a galera fale tanto de futuro do trabalho, tendência para 2030, o gap de liderança já é atual. Se a sua empresa quer crescer, quer expandir, quer internacionalizar, você tem líderes suficientes para isso? Ou isso nem entrou na conta? Será que o seu CEO pensou nisso? Ou ele vai mandar a pessoa que melhor performa fazer isso? Será que é o melhor caminho eu abrir uma nova unidade da minha empresa, às vezes em outro país, com um excelente profissional técnico, mas que não tem skills de liderança? No final da história, sendo muito transparente com vocês, vai dar merda. E para a gente discutir isso, meu convidado é o Rodrigo Reis, que é consultor da Crescimento e que não tem rede social. Depois eu vou dizer, ele vai ter que dizer para vocês como é que ele acha, vocês acham ele por aí para conversar, porque sem rede social, sinto muito, vocês vão ter que, já sei. Vai atolar o Instagram da Crescimento lá pedindo para falar com você. Pronto. Perfeito. Rodrigo, bem-vindo para a gente bater esse papo tão importante. Sim. E que você navegue em muitas salas de aula por esse Brasil, falando um pouco sobre esse papel da gente despertar da liderança. Acho que tem um despertar para quem ainda não é líder, e acho que é um sacode para quem já é líder, que ele precisa despertar para um outro formato de líder. Você vê esses dois cenários ou tem mais algum cenário que você enxerga? Tem mais cenários. Tem mais cenários. Esses dois são cenários importantes, mas eu vejo que há um problema aqui e o RH precisa despertar o quanto antes, e por alguns motivos. Por que essa galera não está querendo ser líder? Eu sou líder também na Crescimento, eu lidero as pessoas que dão treinamento, então eu exerço duas funções, dou treinamento, estou em sala de aula o tempo todo e estou liderando também. Imagina, posso contar uma história aqui? Pode, fica à vontade. Eu estava em Ribeirão Preto, saí de Ribeirão Preto dando um treinamento, fui para Brasília, cheguei em Brasília, fui dormir, no dia seguinte eu ia fazer um team building. 5 da manhã eu recebo uma mensagem de uma liderada. Estou internada e preciso de ajuda, segue a pasta do projeto que eu vou dar treinamento, que eu daria treinamento às 9 horas da manhã amanhã, hoje. Eu olhei e eu escrevi 5 e 8 da manhã, deixa comigo. Eu fui um herói nacional. Consegui, junto com a Crescimento, outras áreas, a gente conseguiu outra pessoa para fazer o treinamento, outra pessoa entrou, fez o treinamento. 11 da manhã recebi um WhatsApp da cliente lá de São Paulo, ó, tá tudo certo, deu super match, a outra consultora foi ótimo. Fui almoçar e eu dando team building em Brasília. Voltei do almoço, tinha chocolate, flores, Crescimento me agradecendo. Valeu, Rodrigo, parabéns pelo que você fez. E eu contei a história para as participantes ali do team building. Uma participante levantou a mão e perguntou: e como é que tá sua liderada? E aí, Léo, eu me dei conta que a última mensagem, a única que eu passei para ela, foi 5 e 8 da manhã, deixa comigo. É aquele tapa na cara que... O mais absurdo dessa história é que a gente tem um valor dentro da Crescimento, que é cuidar do outro. E eu, como liderança, deveria ser um exemplo para esse valor. A gente tem um parceiro, o Marco Fabossi, que escreveu um livro que chama Coração de Líder. Lá ele tem uma metáfora que é incrível. Ele fala sobre os papéis da liderança. Ele diz que ele pega uma bicicleta, e ele diz que tudo que é coisa fica do lado de trás da roda da bicicleta, na roda de trás, tudo que é gente fica na roda da frente. E a composição dessa bicicleta vai ser todos os papéis de uma liderança. Me ocorre que, quando eu olho para mim, quando eu olho para o dia a dia, quando eu olho para as lideranças que eu treino, no fim do dia,
há uma hipervalorização de coisa, há uma hipervalorização de fazer, de executar, seja pelo reconhecimento, seja pela expectativa, seja pelo que pressiona a agenda de uma liderança. Então, acho que aqui a gente tem um primeiro ponto, um primeiro problema. O RH precisa, de fato, pensar sobre como essa liderança tem sido constantemente pressionada a resolver coisas e quanto que aspectos de gente, de liderança, não tem feito parte da pauta na agenda da liderança, Sim. de fato. Acho que esse é um primeiro ponto. Tenho mais 3 pontos Sim, aqui. vai lá. Eu lembro de um. Agora você me desbloqueou uma memória. Que eu lembro que numa empresa que eu trabalhei tinha uma gerente de PMO que era excelente. E eu adorava trabalhar com ela para resolver questões que eu estava dando treinamento. E um dia eu comentei assim: nossa, ela é ótima. Aí meu chefe falou: não, ela não é ótima, ela só está fazendo o que é para ela fazer mesmo. Só que o restante da liderança era tão ruim que a pessoa que estava fazendo o que precisa ser feito sobressaía aos demais. Então, ela estava cumprindo o básico e o esperado de um líder. Os outros que não. Então, sobressaía. Enquanto, às vezes, dentro da sua empresa tem um líder assim, que está fazendo o básico que deveria sempre ser feito e que parece extraordinário, muito incrível. Enquanto isso, a gente não está mexendo no líder que está ali entregando muito menos do que o básico ou o simples. Tá enrolando, né? Tem muitas vezes que eu tô cumprindo tarefa e não tô liderando, na verdade. Então, que ajustes que o RH precisa fazer, Rodrigo, no modelo de desenvolvimento para que a liderança volte a ser vista agora como oportunidade e não como uma punição, que às vezes a gente vê o líder, tipo, você é muito bom técnico, então toma uma equipe para você cuidar aqui, ou a única, eu tenho batido muito nisso, que a única forma de muitos de nós crescermos na carreira ainda é, tipo, se eu sou um bom analista, o único jeito de eu ganhar mais é ser líder. Nem sempre eu quero ser líder. Então aí entra uma punição dentro dessa história. Como você enxerga? O que a gente precisa mudar nesse modelo de desenvolvimento para a gente despertar que é uma oportunidade e que você pode dizer sim ou não, e não uma punição que você é obrigado para que você consiga crescer e ganhar mais, que você é obrigado a aceitar uma liderança. O que você enxerga? Eu vou dar um passo atrás. Vai lá. Quando eu trouxe o ponto de vista, a partir daquela metáfora da bicicleta, eu não tenho como ideia aqui julgar a liderança ser boa ou Sim. ruim, mas, sobretudo, um despertar para a liderança a partir de uma estrutura. Sim. É trazer que hoje há uma hipervalorização dentro da estrutura pela execução, pelo fazer. E acho que ainda tem outros pontos importantes na estrutura para a gente se dar conta antes de chegar numa Tá. solução, sabe? Me permite aqui? Vambora. Acho que tem um outro ponto ainda sobre a estrutura que tem a ver com o exemplo observado da liderança o tempo todo. Se, de um lado, as organizações criam na estratégia da organização o que eles querem, o que eles precisam ser feito, as métricas, as metas, etc., eles têm no papel da liderança o exemplo que vai gerar comportamentos e criar uma cultura desejada, alinhada com essa estratégia. A gente foi convidado, eu lembro que o Renato Cury, um dos consultores lá da Crescimento, foi convidado a fazer um treinamento, e uma VP de marketing que chamou e falou: olha, eu tenho uma equipe hoje de média liderança que não são proativos, protagonistas, queria que você resolvesse isso. E aí, uma sala em U, fez o treinamento e tal. Acabou o treinamento, ele anotou ali algumas ações e fez o convite para a turma. Ó, quem pode ser o guardião, a guardiã dessas ações? E antes que qualquer pessoa levantasse a mão, veio um grito lá do fundo: não, deixa que essa é minha. Justamente a própria VP que demandou a... Menos mal, né? Eu já esperava, tipo. E uma coordenadora levantou a mão e falou assim: percebe de onde vem nossa falta de proatividade? Aqui, antes de ter um dono, já tem uma dona prévia. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o próprio comportamento da liderança gera comportamentos que são contraproducentes Vai minando. à estratégia que a gente espera. E as pessoas estão olhando isso. Então, também existe aqui, dentro da estrutura, um ponto importante para observar que tipo de cobrança eu faço para a liderança e que tipo de comportamento essa liderança tem tido no dia a dia. E um último ponto, eu vi você falando na entrevista anterior, que faz mais sentido ainda, para mim ainda é mais importante, penúltimo ponto, desculpa, que é em relação à segurança psicológica. Um ambiente que supervaloriza acerto, que supervaloriza execução, que supervaloriza... A perfeição que não existe. Exatamente.
coloca de um lado uma liderança pressionada, de um outro lado uma equipe pressionada. É efeito cascata. O Google tem um case que eu adoro, chama Projeto Aristóteles. A ideia era, poxa, existe uma liderança ideal para a melhor performance de uma equipe? E eles se deram conta que não, mas existem 3 disfunções muito comuns, que é o espaço de fala não igualitário. De onde surge isso? Da liderança super se cobrar em ter todas as respostas, em ter todos os caminhos o tempo todo. Ou seja, de novo, a gente está nesse lugar técnico. Eu preciso saber, eu falo mais, eu uso menos da capacidade da fala do meu time. O segundo ponto, Daniel Kahneman, quando usou esse case, ele chamou de escuta ostensiva. Então, a gente vai perdendo a capacidade de ouvir as pessoas no dia a dia com o olhar, com a curiosidade, com a vontade. E o terceiro ponto é perder a sensibilidade social. Eu já não consigo mais perceber quem não está bem. Dentro do ambiente onde está todo mundo muito ocupado, pressionado, com foco em execução, eu tenho um problema iminente também na segurança psicológica. É um pacote onde as pessoas estão olhando e falam, puta, eu acho que eu não quero isso, não sei se vale a pena. Que eu chego no último ponto, que é o sistema de recompensa. Eu não acho que hoje as empresas têm claramente um sistema de recompensa de acordo com o tamanho da responsabilidade que é liderar. Existe um sistema de recompensa claro em metas, em execuções, etc. Agora, é difícil a gente encontrar um modelo extremamente ajustado e adequado para o tamanho da recompensa. E eu falo sobre salário, sobre remuneração, sobre bonificação, por liderar e por tamanha responsabilidade que é liderar. Acho que Não, acho que você me traz um ponto que acho que vou furar a pauta aqui. Quando a gente fala de liderança, muitas vezes a culpa é depositada no indivíduo e não na estrutura. Qual a estrutura que esse indivíduo está inserido? Qual a preparação que ele recebeu para sentar naquela cadeira? Acho que nos últimos anos é fácil falar mal de líder. Todo mundo tem algo para criticar. Ai, meu líder isso, meu líder aquilo. E nós, como RH, agora, vamos lá, gente, conversar aqui. A gente assumiu uma postura de juiz. Ai, porque o líder não sabe dar feedback. Ele aprendeu a dar feedback? Ele recebe feedback do líder dele? Ai, mas a pesquisa de clima dele tá uma bosta, tá horrível. Você sentou e explicou para ele? O NPS dele tá horrível. Você sentou e explicou para ele? Ou você levou ele para uma sala para aprender comunicação não violenta? Não estou dizendo que não seja importante. Mas dentre as prioridades que um líder precisa ter, ele pode participar de um treinamento de comunicação não violenta, mas com o objetivo de quê? De melhorar o quê? Como que está a estrutura em torno desse líder que coloca ele nesse lugar? Quantos liderados ele tem? A quantidade de trabalho que esse líder tem? É o indivíduo ou é a estrutura que ele está inserido? É o sistema, a empresa? É o CNPJ culpando o CPF que está ali? Porque é o líder que materializa a empresa. E aí, na tua visão, Rodrigo, a gente precisa inverter essa lógica. O sistema prepara o indivíduo e não simplesmente trata ele como o algoz de toda a história. Se o líder não tá bom, eu troco por outro, e troco por outro, e troco por outro. Só que um líder afeta quantas pessoas? Então, acho que, do ponto que você trouxe da metáfora da bicicleta e de alguns conteúdos que eu tenho acompanhado, o quanto a gente está cobrando de um líder hoje? E o quanto a gente está preparando esse líder para isso? Ou entendendo de que o que é possível esse líder navegar no dia a dia dele, que às vezes você pedir que ele aplique feedback, que ele faça isso, faça aquilo, dentro da realidade dele. Será que eu entendo tudo que esse líder tem para fazer e é humanamente possível? Então, me conta aí, que fiz um arcabouço aqui gigante, mas me conta. Eu adorei. Você Eu adorei. Eu vou furar o furo da pauta. Eu adorei. Perfeito. A gente tem um treinamento na Crescimento que, para mim, é o melhor treinamento de liderança do mundo. Em 2018, ele teve uma eleição global, inclusive. Chama Líder do Futuro. Dentro desse treinamento, a gente coloca uma imersão para o participante ter algo muito próximo, uma simulação da realidade. O que é essa simulação? Ele precisa liderar dentro de um ambiente onde ele tem que entregar muitas coisas. Ainda assim, sobretudo, o maior foco, ou a maior dificuldade, ou o maior investimento dentro desse treinamento é ajudar essa liderança no autoconhecimento. Eu vou me explicar melhor. Existe claramente uma ideia de que saber é fazer.
Então existe uma ideia de que, pô, eu gosto de gente, então vou liderar bem. Ah, eu sou franco, então vou dar bons feedbacks. E aí, quando a gente coloca a liderança dentro dessa simulação, ele percebe que não tem feito tão bem. Só que a gente percebe também que há uma falta de consciência mesmo daquilo que eu não sei. Nós, líderes, no geral, nem sabemos o quanto não sabemos. Então, de um lado, a gente tem na estrutura, não existe no geral, o que é esperado dentro dessa liderança, quando eu falo da roda da frente, todos Sim. os pontos, né, qual a estrutura esperada. Do outro lado, do próprio líder, da própria líder, não existe também uma capacidade de entender o quanto não sabe. O Peter Senge, na quinta disciplina, ele traz na tensão criativa, quando de fato, eu vejo uma versão melhor minha no futuro, eu tenho um espaço, eu tenho um delta para melhorar. Quando eu já acredito ser, eu fecho essa única possibilidade de evolução. E nós, na liderança, no geral, olhamos para aspectos mais humanizados nesse lugar. Não, eu já sou, eu já tenho feito, eu já sei fazer, e coloco isso como uma verdade. E tendo, por isso, também a não valorizar tanto gaps no sentido de liderança. Se eu não entreguei uma meta, o meu time não entregou uma meta, eu vou ter um problema. Se eu não der o feedback, eu dou a semana que vem. Ah, eu delego melhor depois. O ChatGPT faz para mim. É, Que é o que a gente está vivendo hoje também. então, me parece, aí tentando responder de uma forma um pouco mais clara, acho que os dois lados precisam ter consciência. Existe dentro da estrutura, e sim, a liderança também precisa ser cobrada. Mas quanto antes o despertar para a liderança vier do RH, olhando que dentro da estrutura, a gente pode, de fato, identificar que há motivos para a liderança estar agindo assim. E a forma que a liderança age tem criado, por sua vez, exemplos que eu não quero ser essa pessoa. Opa, então a gente tem pelo menos um caminho. E eu vejo muitas vezes que as questões de liderança não têm consequência. Ah, não dei o feedback. Tá perfeito. Qual a consequência? Não entreguei a meta. Pera aí, que alguém vai me chamar para conversar. Faz 2 meses que você não dá feedback da sua equipe. É porque demora mais tempo para explodir a bomba disso. A meta tá ali no registro, 2 mais 2 é 4, bateu a meta, perfeito. Gestão de pessoas é muito mais subjetivo, mas essa consciência que precisa existir de que é extremamente necessário, e é esse despertar. Se é um líder que a gente precisa despertar, um colaborador que a gente precisa despertar para ser um possível líder, ou pegar esse líder que já está sentado há muito tempo nessa cadeira e dar um refresh, um sacode, né? Pega assim, acorda para a vida, venha para a luz, Caroline, vamos embora. Acho que é isso que a gente precisa ter como um norte a partir de agora, de olhar esses dois momentos e se provocar a nossa estrutura quanto empresa. O que a gente quer desse líder? Eu citei algumas vezes durante o conteúdo a dinâmica do pêndulo. O que eu tolero, o que eu não tolero quanto líder. E no meio ali vão estar coisas que eu preciso desenvolver, o que eu espero desse líder e tudo mais. Então, trazer simplesmente um programa de liderança sem que isso esteja claro para o restante também da estrutura é uma perda de esforço. Você gasta energia, tempo, dinheiro, porque a estrutura não está pronta para aquilo. E eu tenho batido muito por aqui que a gente precisa começar lá de cima. Se o CEO não entender que ele é um líder e que ele precisa descer com algumas práticas, feedback, por exemplo. Se o CEO não dá feedback no diretor, o diretor não dá no gerente, automaticamente vai descendo, vai perdendo importância, porque já não vem de uma estrutura. Então, que a gente comece muitas vezes lá de cima, começa pelo dono, CEO da sua empresa, os diretores. Eles são as primeiras pessoas que têm que ser treinadas para esse despertar da liderança, para essa nova visão da liderança, e principalmente, RH, traga o impacto disso, faturamento da empresa, porque senão você fica numa discussão um pouco etérea que é muito mais difícil de você conseguir um aliado ou um sponsor, como a gente tratou no conteúdo anterior com a Gi. Você enxerga também que a gente precisa inverter essa lógica que às vezes se treina muito o líder operacional, a liderança média, e pouco a liderança de cima com gestão de pessoas? Concordo com você e tenho bem claro isso também, que eu acho que, de um lado, o primeiro investimento precisa ser no autoconhecimento. Então, parafraseando a Flaira Ferro no Me Curar de Mim, aquela música, para me encher do que importa, eu preciso me esvaziar. Então, me reconhecer um pouco mais no que falta.
Mas quando a gente fala sobre estrutura de treinamento, porque a gente vai chegar nesse lugar que o treinamento vai ser uma solução. Vai. Não tem como. É o meu lugar, é o que eu faço, mas a gente vai chegar muito provavelmente nesse lugar, nessa conversa. E sobre o formato de treinamento, eu acho que todos os pipelines precisam participar e estarem conectados. Que a gente não consiga começar com o CEO. A gente não consegue começar. Mas que pelo menos o sponsor, sei lá, a diretoria, o CEO, que mandou essa média liderança para um treinamento, que eles consigam minimamente se conectar antes dessas pessoas irem para o treinamento, porque é muito comum as pessoas chegarem, vocês conversaram com... A gente propõe contratos de expectativas, né? Pelo menos para que eles possam... O que você espera que eu evolua na liderança? Por quê? Qual o papel que você espera? Vocês conversaram depois que eles saíram do treinamento? Qual o plano de ação? O que é esperado depois desse treinamento? Envolver também os liderados dessa pessoa que está sendo treinada. Pô, o escopo é esse. O que você espera que eu melhore dentro dessa liderança? Quanto mais a gente, em propostas de treinamento, quanto mais a gente consegue conectar todos os pipes, a chance de sucesso é um pouco maior. Conecta uma série. É que não é o mesmo conteúdo para todos, mas precisa ser cascateado, né? Vai descendo conforme o nível de maturidade, de alçada de decisão dessa pessoa precisa ser desenvolvido. Eu tô bem frustrado porque, assim, os papos de ontem e de hoje eu queria conversar mais, só que é pouco tempo, eu tô bem chateado, gente. Então, inclusive, nas próximas edições, acho que eu vou fazer mais tempo de papo, porque são conversas mais profundas, porque liderança não se define de uma forma rápida. Um programa de treinamento não é construído com um prompt de ChatGPT. Não é. Por mais que algumas soluções do mercado estejam vendendo isso. Então, se algum de vocês vende isso, sorry, mas não é efetivo. Você pode usar como base, mas o conhecimento humano sempre vai fazer diferença. Uma sala de aula não vai ser substituída ainda por um conteúdo produzido por IA, um avatar te dando aula. O humano faz impacto, inclusive nessa conversa com o Rodrigo aqui. Boa parte da pauta eu nem usei, porque a nossa conversa foi evoluindo. Foi deliciosa. E isso a IA não vai fazer, pelo menos por enquanto. E que bom que o ser humano que vai desenvolver outro ser humano. Então, como o Rodrigo não tem rede social, e eu vou zoar ele aqui, vocês vão achar ele, quiserem conversar, quiser que o Rodrigo vá até a empresa de vocês, vai lá, atolar a caixa de mensagem da Crescimento, enche lá, pergunta, tem outros programas, inclusive quem mais indicou aqui pessoas para participar do RH Talks vai participar, talvez com... Não sei se é você que conduz o Líder do Futuro. Sim. Então, provavelmente você vai participar de um treinamento com o Rodrigo. Rodrigo, obrigado. Aí o pessoal segue o contato com ele. E a Crescimento vai estar comigo no RH Summit. Então, vai ter uma arena deles lá. Vou deixar suspensa aqui a fofoca. Talvez o Rodrigo também esteja nessa arena. A gente não sei ainda, porque eu não combinei com o pessoal da Crescimento quem vai estar. Então, vai ter uma arena dedicada à liderança lá também. Então, Rodrigo, obrigado. E o próximo conteúdo, a gente vai falar de liderança que sustenta crescimento. E é um case de uma empresa que talvez vocês não estejam muito familiarizados, mas é muito importante que a gente faça a ligação de vendas, um RH que entende a necessidade e que consegue navegar nesse cenário, mas principalmente sempre de olho no impacto do negócio, na experiência do cliente, e que isso que a gente precisa estar de olho, não só o que a gente quer como RH. Vai rodar um comercial e daqui a pouquinho eu volto, então fica aí. Daqui a pouquinho estou de volta com mais um conteúdo. Até mais.